No Visão da Política de hoje, nós vamos falar sobre partidos políticos. Na época da ditadura militar, nós tínhamos apenas 2 partidos. O sistema que vigorava à época era o bipartidarismo. Atualmente, nós temos 29 partidos. E acreditem, mesmo com tantas legendas, há ainda quem não se sinta representado. Para a gente falar sobre esse tema, eu estou recebendo aqui no Visão da Política hoje Vinícius Cirqueira, que é presidente metropolitano do PSB, foi vereador por Goiânia e também deputado estadual aqui na Assembleia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Monalisa, obrigado pelo convite. Uma honra estar participando com vocês aqui para poder discutir um pouco sobre nossa política macro, micro, né? E esse ano que é tão importante, principalmente para as cidades. Vinícius, qual é a sua opinião sobre essas pessoas que dizem não se sentir representadas, mesmo com a diversidade de partidos que a gente tem, inclusive partidos assim de um amplo espectro, várias ideologias? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que essa não representatividade que o cidadão acha que não tem, eu acho que seja muito mais rejeição à própria política, os fatos que acontecem, talvez eles não achar um parlamentar que não estejam representando. Eu acho que tem uma certa confusão nisso, né? Porque partidos aí tem a todo gosto. Na verdade, eu até defendo que essa diminuição de partidos ela é muito salutar. Eu tenho uma opinião própria que o partido, na verdade, eu defendo apenas 7 partidos no Brasil, né? Um de extrema-direita, um de centro-direita, um de centro, um de centro-esquerda, um de esquerda, um de extrema-esquerda. Todos estariam representados aí em apenas 7 siglas, né? Então, eu acho que, na verdade, esse tanto de partidos, às vezes, eles mesmos se perdem no que eles defendem, na sua própria ideologia. E, na verdade, partido, aqueles que são a função de partido mesmo, aqueles que defendem, tem um programa, tem toda uma sistemática a nível nacional e desce aí aos municípios que tem frentes. Eu acho que são pouquíssimos partidos realmente que fazem a função de partidos. Acho que 5, 6 têm essa função. Os demais parece que são apenas legendas para disputar a eleição. E isso, às vezes, o cidadão não se sente representado por isso. Bom, e essa é a tendência, né? A gente tinha mais partidos e aí alguns partidos se fundiram desde, se eu não me engano, há 2 anos, nas últimas eleições. E eu acredito que essa é a tendência de diminuir cada vez mais o número de partidos, apesar de ainda haver muitos processos, né, no TSE para que novos partidos sejam criados. Você acredita que realmente essa é a tendência? A gente vai chegar a ter um número menor de partidos? Essa é a tendência porque houve esse número de aberturas de partidos, muitas siglas, estavam meio que banalizando também essa situação e o Congresso, junto com o STF, entendeu que a chamada cláusula de barreiras foi ali, não extinguindo os partidos, né? Mas tirando ali quem não elegia tantos parlamentares. A primeira vez que teve uma cota foi ter 1,5% da votação nacional no Brasil. O partido perderia ali seu tempo de TV e os recursos do fundo partidário. Então, ao perder esse tempo de TV e os recursos do fundo partidário, meio que os partidos começaram a se mobilizar e fazer fusão ou federação, e isso acaba que foi diminuindo o número de siglas, mas não porque houve uma consciência dos partidos, mas porque a legislação apertou e apertará ainda mais. Então, é uma tendência que vai diminuindo, mas não por consolidação ideológica, e sim por forçar realmente a legislação para diminuição do o tempo de TV e o fundo partidário, se não alcançar uma votação mínima aí na próxima eleição, salvo engano, são 2% a nível nacional na votação nominal para deputado federal. Então isso acaba que não foi uma questão ideológica, isso é uma forçação que a legislação impôs. Bom, em relação a candidaturas independentes, há alguns candidatos que têm o desejo de ser candidatos de forma independente. O que seria isso? Sem estar afiliado a nenhum partido político. Aqui no Brasil isso não é permitido. Para ser candidato, obrigatoriamente você tem que estar filiado a algum partido político. Qual que é a sua visão sobre essa candidatura independente e se você acredita que isso algum dia vai ser permitido aqui no Brasil? Bom, pelo sistema proporcional isso é praticamente impossível, né? Eu falo para as questões de legislaturas, né? Vereador, deputado, ou seja, isso praticamente é impossível hoje. Há alguns movimentos
de alguns candidatos ou parlamentares que eles não querem seguir a ideologia ou o programa partidário, né? É normal isso, né? Eu, como fui vereador, fui contra o aumento do IPTU em Goiânia e o meu partido, à época, me notificou para me votar a favor do aumento do IPTU. Ou seja, fui notificado, foi uma ameaça velada naquele momento, que se eu não seguisse, eu estaria, talvez, incumbido ali de estar podendo ser processado por infidelidade partidária. E lembrando que a cadeira é do partido aqui no Brasil, né? Então é um risco muito grande. Muito grande isso, né? Então, no sistema proporcional isso é impossível. Aí eu vejo alguns pegando algumas liberações para não seguir o programa partidário, mas na hora de filiação, esse mesmo cidadão, às vezes, ele olha a chapa que ele vai ter menos voto ali para ele poder ganhar, né? Então, se ele tivesse apenas preocupado realmente de não seguir o programa partidário, ele poderia ir para qualquer partido, um grandão, para disputar a eleição, onde ali a votação vai ser maior. Mas não, na hora de procurar o partido, ele quer uma chapinha pequena para ser eleito com pouco voto e na hora ele não quer cumprir o programa partidário. Então, isso que é meio que divergente e eu acho que não vai funcionar. Falando um pouquinho dessa articulação, você que esteve ali na Câmara dos Vereadores e contou agora esse episódio para a gente, como é que funcionam essas questões? Porque às vezes o que o partido quer que você vote vai contra os seus valores e o que os seus eleitores depositaram em você, a confiança deles. Como que funciona para chegar a um consenso? Olha, eu acho que o partido é o local dessas discussões. Tem algumas pautas que o parlamentar ele não abre mão. Por exemplo, eu sou muito ligado na área da habitação, do esporte, da criança e do adolescente, e sempre no meu histórico político. Então, talvez eu seja o quadro mais que tem ali experiência com essas pautas do que o próprio partido. Então, muitas vezes a discussão ela vai muito aquém do partido, vai do histórico do candidato também. Tem questões que às vezes o partido libera o parlamentar, essa aí é a pauta do cara, não tem como você ir contra tudo que você pregou para estar aqui na Câmara ou na Assembleia Legislativa. Mas eu vejo que tanto um partido maduro como um parlamentar que seja um democrata, eles resolvem isso em discussão interna. É lógico que não é toda votação que você vai estar ali discutindo, mas, por exemplo, pauta um plano diretor, um código tributário da cidade ou do estado, você faz essa discussão dentro do partido para que você tenha uma posição e haja como bancada. Eu acho que a ação como bancada ela é muito forte, ela é muito valorosa, não só para o parlamentar, como também para o partido. E é lógico que isso é que eu acho que fortalece o parlamento e também fortalece a instituição partido. Os partidos políticos, na verdade, eles ainda são muito fortes aqui no Brasil, né? Ainda existem eleitores que votam naqueles candidatos que estão naquela legenda. Independente de quem seja, ele escolhe a legenda e depois ele vai escolher ali qual que é o candidato que ele vai dar o voto de confiança dele. Qual que é a importância para o nosso telespectador entender a importância dos partidos políticos e também fala um pouquinho para a gente das principais funções. Muita gente acha que o partido só existe na época das eleições e não é verdade, né? Bom, os partidos de verdade não é verdade, né? Mas tem partidos que infelizmente só aparecem na época de campanha mesmo. Tem partido que nem sede tem. Não tem um local pro seu filiado ou pro cidadão querer conhecer qual é o programa do partido. Então, eu digo muito, existem partidos que são partidos que fazem a função que nós acreditamos como bom parlamentar ou como políticos, que o partido tem a sua função de representatividade, de um programa, de defesa daquele programa, de debate, de eleição dos seus diretórios, né? Não é algo que, por exemplo, tem presidente de partido que está aí há anos e não tem nem eleição, né? Então, isso acontece muito. Isso não é democrático, né? Então, um partido ele tem uma função muito forte, baseada na nossa Constituição, mas infelizmente virou também alguns partidos, alguns pequenos feudos de poder que ali são transitórios, passa de pai para filho, de filho para um então neto, e ficou parecendo mais uma sigla familiar do que propriamente um partido que tem a sua função de representatividade e discussão
Por exemplo, o partido que nós estamos, nós temos ali a frente de juventude, a frente de mulheres, a frente dos sindicatos, então do meio ambiente, do esporte. Então nós temos ali várias pastas que discutem isso e têm seus posicionamentos independente do ano ter eleição ou não. Então isso é um partido de verdade, que fortalece os seus quadros, que nem todo filiado é exclusivamente para ser candidato. Você pode ser filiado para militar, para aprender, para ter uma formação própria de um programa, para você ali ter um posicionamento firme do que realmente você pensa para o Brasil, para a sua cidade. Então o partido é muito mais do que apenas um pré-requisito para a pessoa ser candidato ou candidata, e é assim que nós defendemos um partido. Bom, a gente acompanhou a formação das chapas, né, que aconteceram recentemente. Acabou o prazo, né, da janela partidária, o prazo para filiação de quem for candidato para essas eleições. E é muito difícil, imagino eu, fazer essa formação de chapas, né? Conta pra gente um pouco como foi a formação de chapa do PSB aqui na região metropolitana. Bom, primeiro houve várias modificações para essa eleição de 2024, né? Para vocês terem uma ideia, nós poderíamos, na eleição passada de 2020, lançar o número de cadeiras vezes 1,5 vezes. Dessa vez é o número de cadeiras mais 1. Então já se diminuiu o número de pré-candidatos ou de candidatos que vão ser homologados nas convenções. Goiânia, então, a gente só pode ter até 38 candidatos. 38 candidatos por partido ou por federação. Ou por partidos que fizeram a fusão, que é o caso do PSDB e Cidadania. Os dois partidos juntos, eles poderão lançar apenas 38. No caso da federação, que é PV, PCdoB e PT, os três partidos juntos só poderão também lançar 38. Na eleição passada de 2020, Goiânia chegou a homologar 1.056 candidaturas. Nessa, se todos os partidos ali que costumam lançar chapa, que eu acho que serão 16 em Goiânia, eu acredito que não passarão de 700 candidaturas em Goiânia. Então, ou seja, já diminuirão muito o número de candidatos, automaticamente esses candidatos terão maiores votações, porque vai picotar, vai segmentar menos, né? Então, é uma eleição muito nova, né? Então, e por tudo que aconteceu em Goiânia, essa troca de cadeiras nas câmaras municipais devido às cotas de gênero, nós, presidente do partido, o PSB sempre teve muita atenção nisso, né? Nós redobramos essa atenção. Para vocês terem uma ideia, nós temos ali hoje 21 pré-candidatas, já um time feminino pronto para poder ocupar cadeiras em Goiânia. Temos ali mulheres de luta que não estarão sendo candidatas apenas para cumprir tabela. Nós, com certeza, uma das vagas do PSB será de mulher na Câmara Municipal de Goiânia, porque é um trabalho que o partido segmenta, é muito forte nessa situação. E sobre a formação das chapas, ela foi muito, muito pesada, penosa, porque eu assumi muito próximo ali do prazo de filiação. Então, o trabalho que teria que ter sido feito há mais tempo, eu tive que meio que dar uma acelerada nisso, junto com outros membros do partido, para montar um time, né? Hoje o PSB tem 53 pré-candidatos, sendo 21 mulheres. Lógico que teve toda uma ajuda de várias outras lideranças, até de outros partidos, como é o caso que eu quero citar aqui do presidente da Assembleia, que nos ajudou muito nessa formatação da chapa, o presidente Bruno, porque entende que o PSB é um porto seguro para aqueles que realmente querem engajar e entrar na vida pública. E resolvemos não ter nenhum mandatário nessa disputa, para tentar ter equidade no processo e formatação de novas lideranças que estão surgindo na cidade, para que a gente possa aqui ter 3 cadeiras na Câmara Municipal de Goiânia. Essa diminuição do número de candidatos, você acredita que isso é benéfico? A gente vai ter candidatos, digamos que com mais qualidade para o eleitor decidir? Olha, a princípio sim, né? Por N motivos. Não que a gente queira tolir o direito da pessoa disputar a eleição, não é isso. Mas é porque talvez por um número muito grande de candidatos, os partidos perdiam um pouco o critério de escolha de candidato, né? Como nós podemos lançar aqui 52, 51 candidatos,
vamos aí jogar meio que uma rede, quem quiser vir, venha ser candidato. Não, acho que pelo menos no PSB nós colocamos ali um perfil de candidatos que o PSB acredita que vai fazer parte, vai fazer um bom trabalho na Câmara Municipal. Teve candidatos que nos procuraram, que um perfil totalmente fora do que o partido defende, que nós claramente falamos, não, aqui não tem espaço para você, a sua trajetória, o seu histórico político e ideológico não condiz com o perfil do PSB, então fica ruim para o PSB te receber e ficará ruim para você também colocar a sigla PSB por tudo que você defendeu de sua história política. Então, existe essa questão também que precisa ser observado, né? De perfil, de histórico. Ninguém quer ter um candidato dentro do partido que arranha a imagem do partido. Agora, conta pra gente qual tem sido a maior diferença que você tem enxergado, você como candidato, escolhendo uma sigla ali para ser candidato, para se filiar, e agora você como presidente de partido, em que você tem que ir atrás desses candidatos. Como que são as responsabilidades e as diferenças? As responsabilidades, elas multiplicam por 38, que é o número de candidatos que nós teremos, porque... mas isso me ajudou muito, porque por ter sido candidato, eu sei o que um candidato quer de um partido, eu sei qual que é a cabeça que o candidato almeja de ter um presidente que participe. Então, isso eu tenho feito, dar assistência, orientação para todos os nossos pré-candidatos, pela nossa experiência de disputar a eleição, o que funciona numa campanha, o que não funciona, os nossos erros, os nossos acertos durante a campanha. Isso a gente tenta passar de forma ali para cada um e cada uma. Eu acredito que isso me ajudou muito a convencer essas pessoas a disputarem a eleição e sempre com muito bom senso, explicando que partido não é financiador de campanha, partido ele ajuda, mas é impossível um partido, principalmente numa eleição municipal, o candidato vir achar que, não, agora eu estou aqui e o partido vai ter que se responsabilizar por tudo que eu faço. Não é bem assim as coisas, apesar que eu vejo que alguns presidentes vendem essa imagem e depois deixam o candidato, mas você falou assim, e na hora da disputa foi de outro jeito, né? Que com muita cumplicidade, verdade, que os partidos, eles têm tem que orientar o candidato, e como nós tivemos um perfil de candidaturas, muitas candidaturas disputando pela primeira vez, então é tudo muito novo para esses candidatos, a gente tem um papel de formar também, sobre o que é uma candidatura. A Escola Nacional do nosso partido tem dado cursos para esses candidatos de forma online, que tem sido um resultado muito bom. Então, para que a gente possa obter êxito nessas eleições, cada candidato chegar no seu ápice, conseguir o maior número de votos que aquele candidato tem possibilidade, vai depender muito dessa assistência direta do partido para cada candidatura. Então isso me ajudou muito por entender a cabeça do candidato e agora eu passar para o outro lado do balcão. E essa formação dos candidatos, principalmente aqueles que estão se candidatando pela primeira vez, é muito importante, né? Para não acontecer, como você já mencionou aqui, eu venho falando assim em vários programas aqui do Visão da Política, para não correr o risco, se atentar às regras, para não ganhar e aí depois acabar perdendo por uma decisão judicial. E a gente viu essa troca de cadeiras, a maioria que eu acredito, que eu acompanhei, foi por conta da cota de gênero, mas às vezes uma prestação de contas também não feita, também pode te fazer perder não só o cargo, mas às vezes ficar inelegível, né, perdendo outras eleições. Isso aconteceu comigo, né? Meu antigo partido resolveu fazer um gasto de campanha que enfim, era contestado pelo judiciário. Estamos brigando até no STF sobre isso, mas eu perdi um mandato por culpa exclusiva de um partido. E isso é o que nós temos que ter mais cuidado. Prestação de conta, cota de gênero, o que pode, o que não pode fazer durante uma campanha. Então isso é muito grave, né? Quando o candidato escolhe um partido para poder disputar a sua eleição, você tem que olhar o histórico do partido, você tem que ver qual é a assistência que o partido dará. Eu acho que o mínimo que um partido tem que dar é assistência contábil e jurídica, porque ali fica o CPF do candidato. Hoje, você não prestar contas de um recurso que é público, né, que é o fundo partidário,
você é implicado em uma série de pendências, crimes eleitorais, e dali que passou a eleição, o CNPJ do candidato eletivo fica o CPF do candidato. E isso é muito grave. E todo recurso público que não for prestado contas rejeitadas, vai para a Polícia Federal para ter uma investigação se aquele recurso foi ou não, e quem responde é o candidato. Então é muito grave, precisa de um zelo muito forte pelo CPF de cada candidato. Vinícius, conta pra gente, se você se sentir à vontade, é claro, como foi, o que aconteceu com você que te fez perder o mandato? Claro, eu falei publicamente sobre isso uma vez só, que foi no meu Instagram, quando houve a votação e colocou o Bolsonaro como inelegível. Eu achei que aquele momento ele era um momento que eu tinha que fazer esse debate, porque aconteceu comigo. Eu estou 8 anos inelegível por algo que eu nunca cometi. O partido, então, o PROS, que hoje já se juntou, virou Solidariedade, ele, ao gastar o recurso de campanha, ele resolveu contratar cabos eleitorais e combustíveis via cartões pré-pagos, ou seja, o partido contratava os cabos eleitorais de todos os candidatos da chapa e o cabo eleitoral recebia um cartão com seu nome, sua senha pessoal, e no dia de receber, o candidato ia lá no caixa eletrônico, sacava o dinheiro, ou ia no supermercado fazer uma compra, um cartão como você usa o seu cartão de crédito. E o Ministério Público Eleitoral representou o PROS, dizendo que aquele gasto de campanha com cartões pré-pagos ele não era permitido. E então eu, como candidato, tive 164 cabos eleitorais contratados no estado todo com essa metodologia de cartões, sendo que o partido contratou em nome do partido, o então contratado assinou um contrato entre o partido e a prestação de campanha pro partido, prestação de serviço, de trabalho pro partido, só que eles estavam todos comigo fazendo campanha eleitoral. E essa representação originou um processo de cassação eleitoral, era uma tese nova, só na época, para vocês terem uma ideia, 43 pré-candidatos usaram essa metodologia, 4 foram eleitos, 4, inclusive 3 deputados aqui não sofreram nenhuma sanção. Nos 4 eleitos apenas representou a minha pessoa naquela época com menos recursos usados, e eu fui cassado aqui e tive meus direitos políticos, eu fiquei inelegível por 8 anos, podendo voltar a disputar a eleição só em 2026. Então, naquele momento eu fiz essa discussão de forma mais pública, porque o mesmo relator do Bolsonaro, o Alexandre Moraes, o mesmo relator foi o meu, e foi uma decisão monocrática, não foi uma decisão, a princípio, ali, discutida pelo pleno do TSE, e nessa decisão monocrática, depois vem uma votação dos embargos e declaração que votam todos os projetos, todos ali, aquelas decisões em bloco. Eu não tive nenhuma sustentação oral do meu processo para mim poder explicar o que eu estou explicando aqui, que eu não tive nada a ver com aquilo. E que facilmente o seu advogado conseguiria explicar, mas nenhuma sustentação oral. Isso foi explicado todos os autos do processo, mas eu acredito que é tanto processo que ninguém pega para olhar e realmente ver o que é o fato, né? E eu acho que essa discussão ela precisa ser feita. Mas até recentemente estou entrando com um novo fato agora na Justiça Comum, processando o próprio partido por tudo que eu perdi. Perdi 8 anos de uma vida profissional que eu busquei minha vida toda. Eu perdi todos os meus salários, né, que eu tinha aqui na Assembleia, que eu vivia de salário da Assembleia Legislativa. Então eu perdi muito. Meu nome ficou no jornal estampado como deputado cassado, né? E as pessoas... Os eleitores perderam o representante, né? Os eleitores perderam o representante que eles acreditaram. Quantos votos você teve? 17.700 votos. São muitas pessoas. 17 mil votos é muita coisa. É muita coisa, e mais do que isso, né? Você vinha numa crescente política, né? Que de conselheiro de saúde, conselheiro tutelar, vereador por Goiânia, deputado estadual, ou seja, você estava em pleno crescimento. Você tinha feito que as pessoas te aceitaram como um representante, e eu estava em pleno crescimento eleitoral.
e de repente, por uma decisão judicial, por um erro partidário, você acaba perdendo tudo isso, voltando 8 anos sem disputar a eleição. Isso é muita coisa na vida pública. As pessoas começam também querendo ou não querendo, você não consegue explicar isso para o maior número de pessoas possíveis. Você é taxado, fica manchete de jornal como deputado cassado, sem as pessoas tentarem entender qual é o motivo, né? Que não existe corrupção, que não existe nenhum fato errôneo que originou a minha cassação. Então isso é uma das injustiças que eu vejo que já aconteceu no nosso estado, mas com certeza o tempo vai dizer e eu vou conseguir reverter isso. Bom, essa é a grande dificuldade que a gente tem das pessoas não ouvirem, né? Primeiro porque um processo judicial é muito complicado e nem sempre as pessoas têm o direito de se defender e de explicar, né? Como você está fazendo agora. E no meu caso, na época, era uma época de pandemia, então o que acontecia? Todo mundo ficou trabalhando em suas casas. Por exemplo, o ministro que era de São Paulo estava lá na casa dele. O STF, você não tinha como você pegar o seu advogado e despachar, era um negócio virtual. E a gente sabe como é que funciona. Você, numa reunião virtual, você não consegue, talvez, atrair, nem teve essa reunião virtual para despachar o processo. Então, assim, era pandemia, todos os ministros, cada um num estado, você não conseguia, as pessoas, era pouco tempo, você não conseguia reunir com as pessoas, você não conseguia circular, né? E os processos continuaram acontecendo, as coisas foram acontecendo. E assim, eu me senti muito tolhido do meu direito de me defender, né? Então, acaba que eu tenho esse sentimento de uma grande justiça pesada, talvez uma das maiores do estado, você tirar um mandato de um deputado que não cometeu nada ilegal, isso fica marcado na história e espero que o tempo, eu tenho certeza absoluta que o tempo vai dizer realmente que foi um erro do judiciário, um erro grave, mas isso já passou, são águas passadas, o mandato já foi extinto, não era outro mandato, o que passou, esse não vai voltar. Então, meu futuro político eu tenho que correr atrás a partir de agora. Vinícius, primeiro eu sinto muito por esse episódio na sua vida. Acredito que perder uma eleição é muito doído, mas perder um mandato é mais doído ainda. Agora, para a gente também mudar um pouquinho de assunto, você que teve experiência tanto na eleição municipal como na eleição para deputado estadual. Dizem que a eleição municipal é muito mais difícil e pesada do que para se eleger deputado estadual. Qual que é a sua opinião? Eu tenho certeza disso. Assim, tem algumas questões, por exemplo, a eleição de deputado é uma eleição maior, a logística é muito pesada, porque você fala de 246 municípios, apesar que é quase impossível um candidato a um deputado ter foco nos 246 municípios. Eles podem ter votação nos 246 municípios, mas ele trabalha, atuação, devem assim, sortear no máximo 50, 60 cidades para você dar conta de ir durante a campanha e etc. Então, assim, a logística do deputado estadual é muito pesada, a estrutura precisa ser muito maior, que eu falo estrutura de gasto, de campanha, é muito maior, né? Apesar que a de deputado você faz muitas alianças, né? Você faz aliança ali com o deputado federal, com o Senado, com o governador, com os prefeitos, então as coisas vão acontecendo. Agora a eleição de vereador, ela é no micro mesmo, é aquela que o voto, com raríssimas exceções, que aí tem a onda dos parlamentares que conseguem, através de um celular, do YouTube, do Instagram, conseguir fazer sua campanha, que eu acho que é um mérito do cara que consegue fazer isso, parabéns para eles, mas o método tradicional ainda prevalece muito forte. Então, uma eleição municipal de vereador é visita, feira, reunião, pouca coisa você consegue desenvolver ali com... É uma eleição bem solitária, digamos assim, uma eleição, né? Ponto a ponto, voto a voto, conquistado, e com certeza você, por exemplo, na minha primeira eleição que eu disputei em 2012, na minha família foram 3 candidatos. Isso também acontece muito, né? Você tem família, muitos da família, amigos, vizinhos, colega, quem é mais assim do movimento comunitário do bairro, chega lá no bairro, por exemplo, no bairro que eu nasci, foi o Jardim Guanabara, eu já contei 23 candidatos só no Jardim Guanabara. Então,
seu vizinho, ele fica na dúvida se ele vai votar em você ou no João ou na Maria, que viveu com ele ali a vida toda, tem vida comunitária, são pessoas boas, mas resolvem sair candidato e tá legítimo, estão lutando pelo que eles defendem, mas essa é uma disputa, a concorrência é muito grande. Como é que foi na sua casa com 3 candidatos? Bom, são uma tia e um primo, eles sempre saíram candidatos, né? Uhum. E um tio meu, até falecido, chamou a turma e falou assim, vamos colocar um menino, tá na vez do menino, o menino tá vindo uma crescente, mas não abriram para mim em 2012, né, para ser candidato. E aí eu tive 3.638 votos, essa tia minha teve 300 e pouco e um outro primo teve 800, né? Eu falo primo e tio porque, assim, como são mais velhos, a gente costuma chamar de tio lá em casa, né? E eu perdi por 300 votos. Nossa! Então, assim, a família parece que se tivesse concentrado ali, talvez eu teria êxito naquela eleição de 2012. Então, até na família, às vezes, tem divisão, porque a eleição ela é muito complexa, ela é muito disputada, ela é muito concorrida por diferente... Muitas vezes você está ali no seu ambiente de trabalho, o amigo da firma tem um candidato. Aí você vai para sua casa, tem lá o líder comunitário que defende seu bairro, é candidato. Aí seu time do coração, que você vai no estádio, tem um candidato do time de coração. E isso vai segmentando e dividindo os votos, e por isso que ela é tão concorrida. Vinícius, agora vamos falar um pouquinho do futuro, né? O que você tem pensado aí para o seu futuro político? 2026, você estará de volta? Bom, futuro político, esse é uma coisa eu posso te garantir. Da política eu não saio. Eu nasci para isso. Quando aconteceu o episódio da minha cassação e da minha inelegibilidade, eu fiquei 6 meses dizendo que não mexeria mais com política. E, de fato, não mexi. Mas depois que o bichinho pica, já era, né? Não tem jeito. E aí as coisas vão acontecendo. Você que sabe que tudo que acontece na vida do cidadão passa pela política. É como você assistir algo e falar, cara, eu tô vendo o que tá acontecendo e eu não consigo estar dentro. Como é que é isso? Eu não posso... Não, isso está errado, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai, você tem a leitura do que está acontecendo, então é impossível um político dizer que não vai mexer com política, não vai trabalhar mais com política. Ele pode mudar de posto, ele pode ir para os bastidores, de virar ali dirigente partidário, ele pode ir ali para um determinado órgão público, ser um gestor. Ele pode ser um parlamentar ou ele pode ser apenas um influenciador político, mas da política não sai, né? Isso, e eu pus na minha cabeça, eu nasci para isso e não vou remar contra a maré. Política eu nasci, política eu morrerei. Então, eu estou apenas dando um tempo devido a essa inelegibilidade. Dando um tempo como mandatário. Como mandatário, né? E agora tive a oportunidade de assumir o PSB. Estamos montando um time muito forte para as eleições municipais e ao futuro Deus pertence, né? Eu digo o seguinte, tenho muita vontade de voltar à Assembleia Legislativa para concluir o que eu não terminei. Eu falo muito para as pessoas que eu fui deputado numa época muito ruim, uma época que estava ali no primeiro ano do governo Caiado, que ele teve que tomar medidas duras ali para poder colocar as contas em dias. E quando nós íamos começar a ter ali os méritos dessa gestão, de poder levar para suas bases o que a gestão estava, veio pandemia. E aí, quando vem pandemia, muda todo o foco para a saúde. Você não frequentava nem o plenário da casa. E quando eu vi, já estava afastado do parlamento. Então, eu digo que o meu mandato ele não pôde chegar e nem fazer 10% do que eu pensava e que eu almejava fazer por tudo isso que aconteceu. Então eu preciso ainda mais uma vez uma oportunidade para mostrar e colocar em prática tudo que eu penso aqui como parlamentar. É lógico que talvez as circunstâncias tomem outros rumos, mas o projeto que eu posso ter é realmente voltar para a Assembleia em 2026, mas que para isso aconteça tem uma série de passos que eu preciso tomar e lógico que passa por essas eleições de 2024.
eleger uma bancada forte em Goiânia, eleger um prefeito que possa realmente contar com os anseios da minha principal base eleitoral, que é Goiânia, e participar de uma gestão exitosa, talvez aí galgará e dará oportunidade para mim pensar em voltar em 2026. É lógico que a gente fará a leitura próxima da eleição para ver se é o momento adequado. Se não for, eu digo, apesar de estar completando 40 anos, eu sou novo. Se não for em 26, será em 30, em 28, ou talvez serei apenas um articulador político. Então, eu falo que o futuro a Deus pertence, mas pode ter certeza que eu nasci para viver na vida pública, de servir, e nada me tirará, a não ser que Papai do Céu leve. E eu já me despeço. Muito obrigada pela sua entrevista, foi muito bom a nossa conversa aqui hoje. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores também gostaram de saber mais sobre partidos, mas também de ouvir um pouco da sua história. Obrigado, Dona Lisa. Para mim, uma honra estar participando aqui. Essa casa que tem cada dia dado mais oportunidades, mostrado o serviço dos parlamentares, que o político trabalha muito e nós não podemos pegar apenas os casos pontuais de erros e achar que aquilo é uma regra geral. Então, eu agradeço a oportunidade também de contar um pouco sobre minha trajetória, sobre o PSB, o que nós estamos pensando. Então, foi uma honra participar com vocês e parabéns pelo programa. Muito obrigada. O Visão da Política de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e na próxima terça-feira estaremos de volta.